Muito bem, pessoal. Então a gente vai ver agora como criar um aplicativo que corresponderá a ser a porta de acesso para que aplicações externas como o Maestro possam se conectar contra o nosso Dynamics, tá? Então a gente precisa esse aplicativo e dentro da Azure, então a gente vai entrar dentro do portal da Azure, né? A gente vai se registrar, né, como nosso usuário correspondente ao administrador da nossa organização. A gente já precisa ter criado uma organização e, para o caso, ser o administrador também. E agora a gente vai criar um novo registro. Vamos criar um novo registro e aqui a gente vai colocar um novo aplicativo. A gente vai colocar o nome desse aplicativo que é Conecta Dynamics. Esse aqui é meramente o nome. A gente pode colocar aqui que seja acessado somente que seja útil somente para usuários correspondentes a essa organização, ou se queremos para múltiplas organizações, tá? Isso aí tanto faz. Então a gente vai criar esse aplicativo. Então temos aqui criado o aplicativo, a gente já tem alguns dados que vão servir para a gente, como por exemplo, a ID do aplicativo corresponde ao Client ID, ou seja, vai ser esse número que a gente precisa preencher no nosso formulário no Client ID. O ID do diretório vai ser esse número que a gente precisa colocar quando solicitamos o Tenant ID, tá? E também a gente vai precisar criar um secreto para esse aplicativo correspondente a esse ID de cliente, esse Client ID. E para isso, o primeiro passo que a gente deve fazer é criar os certificados de secretos. Então vamos para a aba aqui de certificados e secretos e muito simples, a gente cria novo secreto de cliente, damos um nome aqui, Conecta Dynamics Secret, esse é meramente o nome. Podemos colocar o prazo, podemos aceitar o prazo de default de 6 meses e vamos dar adicional. E agora sim, esse aqui vai corresponder também à fase, ao client secret, tá? Então a gente já tem três dados e a gente precisa também agora adicionar um dado correspondente a o a URL a URL de redirecionamento que a gente fornece dentro do nosso template. Então, a gente pode colocar adicionar uma plataforma, criamos em adicionar uma plataforma, selecionamos web e agora a gente precisa colocar aqui a URL de redirecionamento, que vai ser uma URL que vai ser https dois pontos barra barra prod api.maestroabm.com e tem integration barra integrate. Muito bem, mas importante a gente copiar, porque eu posso chegar a estar errando aqui nessa URL. É importante copiar o que a gente apresenta na hora que vocês clicaram na integração de integrar a Maestro. Então a gente dá OK, importante vocês copiarem o que a gente apresenta. Isso aqui eu acabo de digitar eu, tá? Então a gente vai dar configurar. E adicionalmente vamos clicar aqui em tokens de acesso usando fluxos implícitos e tokens ID usando fluxos implícitos e híbridos. Vamos configurar e agora vai aparecer a URI de redirecionamento com os tokens de acesso e tokens ID. E agora a gente precisa dar as permissões para onde que esse aplicativo vai se conectar. Ou seja, a gente já sabe que deveríamos nos conectar com o Dynamics, mas a gente não especificou nenhuma conectividade. Muito bem, então a gente vai criar, o primeiro que devemos fazer é adicionar uma permissão, né, dentro do Microsoft Graph. Clicamos em Microsoft Graph e colocamos Access. E vamos clicar em Offline Access. Vamos conceder essa permissão e, adicionalmente, vamos adicionar uma permissão e vão procurar aqui pela aba Dynamics CRM e vamos adicionar o User Impersonation. Clicamos em User Impersonation, adicionar permissões. Muito bem, e agora a gente precisa conceder o consentimento do administrador para a nossa organização, que nesse caso seria uma organização Interchains, para todos esses acessos, para todas essas permissões, para que ela possa se conectar cada vez que entramos com o usuário. Muito bem, vamos dar o OK para a permissão. Agora, já estamos quase da conclusão, a gente precisa se referenciar para manifesto e verificar primeiro que o Allow Access Public Client, a gente precisa colocá-lo como true. E, adicionalmente, precisamos verificar que o Allow
ID token implicit flow está como true e o auth allow implicit flow também está como true. Essas duas propriedades estão como true, ou seja, o auth2 allow token implicit flow e o auth2 allow implicit flow, que correspondem, damos salvar, já que atualizamos o allow public client aqui, damos em salvar e essas duas propriedades que estão como true correspondem aqui aos dois cliques que a gente fez nas permissões, na hora que a gente criou a autenticação dentro dos tokens de acesso. Quando clicamos aqui o token de acesso, o tokens ID, ele atualiza esse manifesto. Muito bem. Então, estamos quase prontos e agora o que a gente deve fazer é verificar se tem algum usuário específico, né, que a gente precise adicionar. Ou seja, a gente vai precisar adicionar os usuários. Se a gente criou ele como usuário, como esse usuário, né, não tem problema, mas a gente pode adicionar usuários que estão dentro da nossa organização e que fazem parte desse ecossistema. Então, a gente vai atribuir usuários e vamos apresentar aqui os usuários correspondentes à nossa organização. Se vemos aqui o detalhe do usuário, é o usuário Bernardo Madeira, né? É outro usuário Bernardo Madeira que tem como identidade interchangenet omnicrosoft.com, né? E a gente pode adicionar esse usuário, não vamos adicioná-lo neste caso, até porque a gente vai usar diretamente o usuário administrador. Muito bem. Então, voltando aqui para registro de aplicativos, se damos um OK, se damos um refresh, vamos visualizar a nossa aplicação já criada, Conecta Dynamics. Conecta Dynamics, muito bem. E para o caso, também a gente pode colocar, por exemplo, um loginho para que seja um logo para que seja algo. Vamos salvar. Então já estamos prontos, a nossa aplicação já está pronta. Se a gente volta aqui, vamos ver o Conecta Dynamics, né? Para que aplicações externas possam utilizar nosso Dynamics e integrá-lo do jeito que a gente integrará os usuários, ou seja, as contas, os contatos e as plays conectadas com as oportunidades. Muito obrigado e esse aqui é a geração de um aplicativo para Dynamics. Com os dados agora que nos foram fornecidos, podemos agora preenchê-los no nosso formulário para concluir a integração entre Maestro e Dynamics 365.